passou uma vida entendendo que ela era uma pessoa insegura, com falta de coragem, que ela era uma pessoa com baixa autoestima, que ela não tinha força para superar desafios, e num determinado momento ela se vê ali diante de um canteiro com 11 metros de brasas e preparada para fazer aquilo. Sejam muito bem-vindos a mais um Huntcast, podcast de negócio que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar sua empresa. E no episódio de hoje, vamos falar aqui de um tema que eu particularmente sou muito fã, que é a PNL, Programação Neurolinguística. E para falar sobre esse tema, trouxe um convidado muito especial, que é referência aqui na toda a região. Rafa, apresenta o nosso convidado aí. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu já fiz alguns treinamentos dele e a sensação que eu tive é, esse cara ele precisa ser mais ouvido, as pessoas têm que conhecer mais ele. Obrigado. E então a gente tá aqui com o José Carlos Cartoran, que já treinou mais de 29 mil pessoas, 186 empresas. É isso mesmo, Cartoran? Conta um pouco da sua história, como você chegou nesse mundo da PNL aí pro pessoal. Isso mesmo, Rafael, obrigado, boa tarde, William. É uma alegria estar aqui, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. E sim, numericamente é isso, alguns bons anos já trabalhando com treinamentos e sendo a PNL uma das bases do nosso trabalho, empresas aqui na região do Vale do Paraíba, mas com alcance também em outros lugares, outras regiões do Brasil, e treinamentos sobre PNL, mas também a programação neurolinguística, que creio que nós vamos falar bastante a respeito, aplicada em outros setores, em outras vertentes, na liderança, na comunicação, na negociação, nos relacionamentos interpessoais, no entendimento de como as pessoas funcionam, empatia, inteligência emocional. A abrangência dessa metodologia é bastante grande. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Que legal. E conta pra gente, assim, você era dentista, né? Isso. Como que você saiu de um dentista para um treinador de pessoas? O que te motivou isso? Bom, a história é muito longa, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são muitos anos voltados a isso. Quando eu falo, inicialmente as pessoas têm até um certo choque, porque como cirurgião dentista, eu conheci, antes da programação neurolinguística, a hipnose. Eu aprendi hipnose clínica, que era uma hipnose que era aplicada no consultório odontológico para procedimentos. Profissionais aplicam isso na odontologia e em outras carreiras da área da saúde, como medicina, fisioterapia, psicologia, enfermagem, mas na odontologia era principalmente para pacientes que tinham alergia à anestesia química e tinham sangramento, hemorragias muito intensas na hora da cirurgia, muita salivação, e eu comecei a aplicar a hipnose, aprendi hipnose por intermédio de uma grande amiga e sócia, doutora Simone Chides, que um primo dela, Dr. Mohamed Bazi, me concedeu um presente, um curso de hipnose. Eu fiquei fascinado com aquilo e comecei a estudar hipnose muito profundamente para a área clínica, odontológica, mas foi abrindo um leque de opções em relação à hipnose, e por intermédio da hipnose eu conheci a programação neurolinguística, porque uma das bases da programação neurolinguística é uma metodologia chamada hipnose naturalista, que é uma hipnose chamada indireta, trazida por um médico chamado Milton Erickson, nos idos de 1970, 80. E comecei a estudar PNL intermédio de 2003, e a minha primeira formação em programação neurolinguística foi em 2006. Então, oficialmente, como practitioner, né, que é a primeira parte da formação em programação neurolinguística, desde 2006. E essa migração de carreira foi porque, além disso, eu fui fazendo outras formações, eu fui fazer um MBA em gestão e marketing para aplicar no consultório, para ter uma cabeça mais voltada para a parte empresarial, que os profissionais da área da saúde normalmente não têm. Hoje um pouco mais, mas lá à época quase nenhum. E também eu fui uma outra pós-graduação numa tendência que se chamava à época medicina comportamental, que se estudava psicobiologia, psiconeuroimunologia, neurofisiologia. Eu fui juntando todo esse arsenal de conhecimentos e acabei começando a fazer isso, para me tornando um treinador primeiro nos cursos de hipnose, um instrutor primeiro nos cursos de hipnose, e depois isso foi contemplando outras áreas, inclusive a programação neurolinguística. Hoje na Eleven Treinamentos nós ministramos essas formações, tanto Practitioner como Master Practitioner, são as duas fases da formação em PNL.
E hoje, assim, talvez tenha muita gente que não faça nem ideia do que é PNL. Se você fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar esse termo, como que você explicaria o que é PNL? Vamos lá. Ótima pergunta, e talvez essa pergunta já ajude realmente, porque muitas pessoas não conhecem a PNL, às vezes até conhecem, mas de uma maneira equivocada, errônea, e eu vou tomar a liberdade de explicar de duas maneiras, uma maneira um pouco mais técnica e uma maneira um pouco mais metafórica. Metafórica primeiro. Programação neurolinguística, eu sei que vai ser ousado o que eu vou dizer agora, a gente pode entender como um manual de instruções do ser humano. É mais ou menos como o ser humano funciona, como nós funcionamos e como nós funcionamos, autoconhecimento, e como os outros funcionam. Repito, pode parecer pretensioso, mas quando a gente começa a estudar a fundo o PNL, é possível nós termos um grande entendimento de nós mesmos, o que não significa necessariamente um entendimento completo, e dos outros também, o que facilita muito nas relações. Mas tecnicamente, até baseando no nome, programação neurolinguística tem a ver com o fato de que todos nós somos seres programados e programáveis. Nós todos temos programações cognitivas, escrevermos, digitarmos, escovarmos os dentes, tocarmos violão, são programações cognitivas, falarmos um outro idioma, e programações comportamentais, sentirmos medo, segurança, autossabotagem. Essas coisas não são aleatórias, elas são efetivamente programadas no nosso cérebro, que é a parte física, e na nossa mente, que é a parte metafísica. Isso vai se consolidando na parte neurofisiológica. Ou seja, há caminhos neurais, há redes neurais que justificam a nossa escrita, por exemplo. Quando a gente pega uma caneta e começa a escrever o próprio nome, isso tem uma rede neural que sustenta essa atividade cognitiva de escrever, a tal ponto que, salvo se nós tivermos algum comprometimento cerebral, nós não desaprenderemos a escrever. Uma pessoa não desaprende a escrever. Aquela história do andar de bicicleta ninguém desaprende é a base, uma das bases, por mais incrível que pareça, da programação neurolinguística, correto? Então, a programação ela acontece em âmbito cerebral, e toda essa programação acontece via linguagem. Então, a linguagem ela pode ser uma linguagem positiva, uma linguagem estimuladora, ou uma linguagem limitante, uma linguagem mais repressiva. Tanto na linguagem externa, que é aquilo que eu falo para você, Rafael, falo para o William, falo para o nosso espectador, mas também a linguagem interna, como eu falo comigo mesmo. Eu me impulsiono, eu me fortaleço ou eu me saboto? Eu me valorizo nos pontos que eu tenho que valorizar, ou eu fico me depreciando o tempo inteiro, mesmo em pontos que eu julgo positivos, e eu fico me depreciando, me desvalorizando? Ou seja, essa programação neurolinguística ela vai interferir em todos os programas que já foram instalados, e a maioria dos programas em nós são instalados até mais ou menos 9, 11 anos de idade. Tecnicamente na PNL a gente chama isso de imprint. Dos 11 anos, 12 em diante, nós já passamos por uma fase de reimprint, ou seja, seria uma fase de reprogramação. As programações iniciais, ou elas são consolidadas e fortalecidas, e a tendência é essa, ou elas mudam abruptamente, intensamente, mas elas vão ter que criar uma nova rede. A gente chama tecnicamente isso de bypass neural. Eu tenho uma rede para escrever. Essa rede está instituída. Vou usar esse exemplo que a gente já está usando desde o início. Se eu quiser escrever com a mão esquerda, eu vou ter que criar uma outra rede para isso. É um bypass neural. Eu não desaprendo a escrever com a direita, mas eu crio uma rede alternativa. Se eu quiser escrever com a mão direita de um outro jeito, ao invés de escrever com uma caneta normal, escrever com uma caneta de caligrafia, com uma escrita mais leve, eu uso aquela rede neural, mas eu faço um bypass, que é uma nova rede marginal, colateral, para fazer isso de maneira com maior destreza. Então, não sei se eu me estendi muito, mas pegando esse gancho aí da escrita. Então, por exemplo, se a gente pegar comportamentos que normalmente são naturais da maioria das pessoas, como o medo, ou algumas crenças sabotadores, a pessoa teve esse imprint, por exemplo, de algum medo, algum trauma, até os 7 anos ali. Depois, então, ela precisa reescrever um novo programa para ter uma vida diferente, né? A gente fala que 95%, né? A gente vai falar que 95% a gente vive no inconsciente. Isso. E como que é isso, pegando esse exemplo da escrita, trazendo para esses comportamentos sabotadores? Se me permite, o medo é uma questão um pouco diferente, porque o medo é uma questão instintiva.
esse medo ele vai sendo intensificado ou não de acordo com as experiências aí sim que a gente tem na vida. O medo em si, ele não é necessariamente ruim, né? Se não fosse o medo, nós não teríamos sobrevivido enquanto espécie. A questão é o quanto esse medo ele é realmente no sentido de nos preservar ou o quanto ele atua no sentido de nos autossabotar. Eu tenho medo de falar em público. Isso é no sentido de me preservar, para que eu esteja preparado, faça uma boa apresentação, esteja atento, não dê nenhum vacilo, ou é um medo tão intenso que me impede, por mais que eu tenha domínio daquilo que eu vou falar, de falar ou de falar com todo o gabarito que eu poderia falar lá na frente. O medo ele tem alguns fatores um pouco diferentes, repito, porque ele é um pouco mais instintivo, mas ele se associa a outra parte que você gentilmente perguntou, que tem a ver com as crenças. Então, todos os padrões de comportamento, os valores, crenças vão sendo construídos desde a primeira infância e eles vão tomando uma proporção, uma forma um pouco diferente em meados dos 9, 11 anos de idade. E eles vão se tornando para nós, William, referências. Então, quando eu vou me comportar diante de... Eu vou a casa da minha família e tem vários tios e primos ali. Se eu aprendi nesse tempo todo que ali eu sou querido, eu sou benquisto, eu sou... as pessoas me dão inputs positivos, elas me dão feedbacks positivos, eu me sinto à vontade ali e cada vez que eu vou ali vai reforçando esse comportamento. Se eu aprendo que ali é um lugar não favorável, um lugar hostil, um lugar em que eu preciso ficar um pouco mais retraído, a tendência é que isso vai se consolidando. E a mente humana ela tem algumas características, imagino que a gente vai falar sobre algumas delas mais à frente, mas uma delas é generalizar. Então, se eu estou num lugar com muitas pessoas, por exemplo, a casa da minha família num almoço de domingo, e naquele momento eu me sinto desconfortável, a minha mente pode criar um programa meio que paralelo, que onde tem muitas pessoas eu me sinto desconfortável, porque a mente vai generalizando. Daí por diante, a tendência é que esse comportamento vá se reforçando e se consolidando. Para haver a mudança, a gente vai precisar usar 3 fatores que a programação neurolinguística nos permite. Repetição de um novo comportamento. Eu preciso repetir o fato de ir a outros lugares em que eu me sinta bem, para que eu meio que crie aquele bypass, aquela rede neural paralela, para que enfraqueça a anterior e reforce essa nova. Isso pode trazer algo de ludicidade, então em ambientes onde eu tenho muita gente, eu normalmente me sentia mal, mas de repente eu fiz uma apresentação na escola, no teatro da escola, tinha muita gente, foi algo que eu nunca tinha feito, ou seja, é lúdico, é diferente, e ali eu fui aplaudido e ovacionado. O que vai acontecer? Aquilo dá uma outra mudada. A primeira maneira da gente aprender e reaprender é via repetição de comportamentos, tanto cognitivo quanto comportamental. O que eu estou falando para um serve para outro. E a terceira maneira, que é a mais intensa, é a carga emocional. Por isso que quando você menciona o trauma na sua pergunta, os traumas, eles normalmente têm um impacto tão forte que uma situação é capaz de gerar um aprendizado para uma vida inteira. Quando a pessoa fica, em tese, traumatizada, ela pode, todas as vezes que ela for passar por uma situação semelhante àquela que gerou o trauma, ela talvez tenha um bloqueio interno para isso. E aqui com uma curiosidade e um detalhe interessante, não necessariamente ela se lembra da situação. A proteção da mente inconsciente é tão forte que muitas vezes ela faz com que a pessoa se esqueça da situação em si, mas ela entenda o seguinte: falar em público, não. Mas ela não lembra exatamente se ela passou algum vexame ou se ela viu algum amiguinho passar um vexame, ela simplesmente cria uma proteção. E como você falou do inconsciente, os traumas em si, eles ficam na porção mais remota do inconsciente, na parte mais profunda do inconsciente, e para eles serem resgatados, pelo menos por intermédio da PNL, temos algumas técnicas, porque a PNL também tem uma vertente terapêutica. Ela é muito conhecida por uma vertente negócios, relacionamentos, comunicação, mas ela tem uma vertente terapêutica também bem interessante. Legal, show. E a gente vê muita dinâmica, assim, né? Às vezes vê vídeo na internet, por exemplo, o pessoal caminhando no fogo, tudo mais, e às vezes as pessoas que não entendem o que é PNL não entendem muito o que é aquilo, o que esse povo tá fazendo ali, né? Por que o pessoal faz essas dinâmicas? Qual que é o impacto disso? É por conta desse impacto emocional? E qual que é a consequência? Qual que é o resultado disso? Isso. Quem não conhece acha que é uma seita, né? Alguma coisa assim, meio fora da casinha. E algumas pessoas, Rafael, já me perguntaram, mas por que isso de andar na brasa? Porque nós temos um treinamento que há caminhada sobre brasa, né? O pessoal chama de Firewalker.
mas existe um propósito muito forte nisso e acho que você já pegou aí o espírito da coisa. Nós acabamos de dizer que a repetição, a ludicidade e a carga emocional são fatores que geram aprendizado e reaprendizado, correto? Quando nós estamos falando com um adulto, essa pessoa tem uma vida de aprendizados. E para boa parte das pessoas, esses aprendizados são muito mais autossabotadores do que fortalecedores. Ou seja, para que o sistema se reorganize e seja feita uma reprogramação, é necessária uma altíssima carga emocional, porque a pessoa já veio repetindo isso, o padrão anterior, que é normalmente negativo, por muitos anos. Ela precisa de algo lúdico, muito diferente, e ela precisa de algo com altíssima carga emocional. E isso vai gerar, primeiro, toda essa remodelação das redes neurais, e aí a gente está falando em neurofisiologia mesmo, né? O fato de ser da área de biológicas nessa parte me ajuda bastante no entendimento. A gente está falando de uma mudança neurofisiológica, mas dentro da programação neurolinguística, isso conecta com um processo, tecnicamente, que a gente chama de ressignificação. Então a pessoa, ela ressignifica, ela passou uma vida entendendo que ela era uma pessoa insegura, com falta de coragem, que ela era uma pessoa com baixa autoestima, que ela não tinha força para superar desafios, e num determinado momento ela se vê ali diante de um canteiro com 11 metros de brasas e preparada para fazer aquilo. E ela faz algo com uma altíssima carga emocional, porque logicamente é um preparo prévio, muito bem feito para isso, que traz uma carga emocional muito forte de superação para ela. Essa carga emocional faz com que ela automaticamente, por mais que ela não tenha essa percepção consciente, ela reorganize várias crenças, valores e comportamentos. Para ser bem breve, imagine uma pessoa que até então acreditava que era insegura. Alguém inseguro não anda sobre 11 metros de braço. Então, automaticamente, algo que ela fez ali fisicamente mostra para ela, porque o ser humano precisa ter essa constatação, mostra para ela que ela consegue reorganizar. E tem a gente brinca assim com uma das leis da mente, quando a mente humana ela muda um comportamento, muda uma crença ou muda alguma coisa, ela está muito mais propensa a mudar outras. Então, essas coisas abrem uma vertente, um caminho para muitas outras mudanças na vida da pessoa. Bem rapidamente, para não ficar só na questão da caminhada sobre brasas, falando sobre essa lei da mente, a partir do momento que a pessoa muda a sua alimentação, ela está mais propensa a fazer exercícios físicos. A partir do momento que ela muda a alimentação e faz exercícios físicos, ela está mais propensa a cuidar mais da saúde. Ao fazer isso, ela está mais propensa a usar um outro tipo de roupas que até então ela não podia usar porque talvez não servissem ou não ficassem tão boas. Percebe? Uma mudança, automaticamente, ela vai gerando outras mudanças na mente. Do mesmo jeito que uma limitação vai gerando outras limitações na mente, e muitas vezes a pessoa se vê repleta de potenciais, ou até não se percebe repleta de potenciais, mas ela está encapsulada, ela está ali dentro de um quadradinho que muitas vezes ela mesma se colocou. Onde a PNL entra nisso? Nesse entendimento de onde eu estou e para onde eu quero ir e como fazer isso. As ferramentas para nós fazermos isso, elas residem dentro da programação neurolinguística. Você falou, eu li um livro que chama Hábitos Atômicos, um livro bem famoso. Sim. E ele fala da identidade, que às vezes as pessoas tentam chegar num objetivo, tentam chegar numa meta, mas elas se sabotam por conta da identidade. E no livro ele cita uma pesquisa que foi feita com pessoas que estavam tentando parar de fumar. E aí eles perguntaram para alguns, um grupo de pessoas respondeu: eu tô tentando parar de fumar. O outro respondeu: eu não fumo mais. E aí depois eles viram o resultado e viram que aquele grupo que falou que não fuma mais, ele realmente parou de fumar. A maioria das pessoas pararam de fumar. E no outro que falou que estava tentando, a maioria voltou depois de um certo tempo. Sim. E eu fiz esse experimento comigo mesmo. Falei, vamos ver se vai funcionar. E há 1 ano e pouco atrás eu parei de beber. E eu tomei essa decisão, e quando eu decidi eu falei, eu não bebo mais. Então quando eu chegava nas rodinhas de amigo, todo mundo, toma uma. Eu, não bebo mais. Em nenhum momento eu falei que eu tava parando ou que eu não tava bebendo. Era não bebo mais. E funcionou. E assim, foi muito mais fácil. Como que a PNL explica isso? Tem a ver? Tem. Indiretamente tem. E tem a ver com a parte da linguística. Então, toda a parte da linguagem que nós utilizamos para com os outros e para conosco, ela é primordial. Nós estamos o tempo inteiro e sobrevivemos enquanto espécie de novo por conta da comunicação.
essa comunicação hoje, ela é uma comunicação também verbal. Nós falamos, nós escrevemos, mas por milênios essa comunicação foi essencialmente via linguagem corporal, correto? Só que nós, a partir do momento que nós criamos símbolos e passamos a escrever, falar, trocarmos mensagens, emojis agora, no mundo mais moderno, automaticamente isso tem um impacto sobre a nossa mente. Do mesmo jeito que você fez automaticamente uma reprogramação, porque embora as pessoas achem que é uma coisa do outro mundo, o PNL é algo muito simples. Eu não estou dizendo que é algo muito fácil, eu estou dizendo que é algo de simples aplicação e altíssima eficácia. Inclusive, esse é um dos problemas e uma das coisas que algumas outras áreas têm contra a PNL. Porque, poxa, tal área, tal linha precisa de X tempo para resolver um comportamento. Você está me dizendo que a PNL, uma técnica de PNL é capaz de curar uma fobia em 40 minutos? É basicamente isso. Porque a abordagem ela é muito mais objetiva e ela passa por uma coisa que tecnicamente a gente chama de vocabulário transformacional. Do mesmo jeito que você falou, eu não bebo mais, e isso começou a se tornar uma regra, isso interfere num outro aspecto que a gente chama de níveis neurológicos, tanto no seu comportamento de não aceitar mais a bebida, mas antes de chegar na identidade, você está adotando uma crença de que você não bebe mais. E isso provavelmente está trazendo a você alguns valores, por exemplo, de um rapaz mais saudável. Tudo isso está interconectado, percebe? Sim. Então tem isso, e do mesmo jeito que você faz e fez essa programação corretamente, que o livro, que é muito bom mesmo, ele mostra, a gente sem perceber, a gente que eu digo ser humano sem perceber, nós nos programamos de uma maneira equivocada. A gente chega tarde em casa por um compromisso social, por alguma coisa, e precisa levantar cedo no dia seguinte, a gente diz a nós mesmos, caramba, nossa, já são 2 horas da manhã, amanhã eu preciso levantar às 6, eu vou estar um bagaço. Você acabou de fazer a programação. Porque a mente vai aceitar qualquer tipo de programação. Se ela tiver internamente já referências dessa programação, de que quando eu durmo pouco, eu acordo um bagaço, isso ganha uma proporção exponencial. Vocês já devem ter escutado pessoas falarem, se eu não dormir 8 horas, eu fico estragado o resto do dia. Vai ficar estragado. Então, mas não é todo dia que a gente consegue dormir 8 horas. A vida de muitas pessoas, ela tem um ritmo que às vezes nos impede de dormir essas 8 horas. Se ela não troca a programação vigente fica funcionando. Ou seja, ela tem uma crença de que ela, se não dormir 8 horas, ela vai ficar um bagaço. E você pode me dizer assim, Carturã, mas para algumas pessoas fisiologicamente isso funciona. Tudo bem, mas onde termina a fisiologia e começa a crença? Ou onde começa a fisiologia e termina a crença? São mecanismos de retroalimentação, e essa parte, Rafael e William, é a parte chave da programação neurolinguística. Uma das coisas que a gente mais bate na tecla é como, primeiro, nós estamos falando conosco, mas se eventualmente a gente faz uma coisa errada e a gente fica, putz, mas como eu sou burro, caramba, como eu sou vacilão, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, nós estamos reforçando várias programações. Isso vai os antigos sempre falavam, né, o poder da palavra, né? Sim. Porque tudo que você fala, então, isso reflete internamente no seu comportamento, que vai reforçando algumas crenças e muito fortemente. Então, pessoa, por exemplo, que fala que não é capaz, que fica focando no negativo o tempo todo, então ela vai atraindo coisas que entra um pouquinho na quântica até, né? Sim. A quântica lá que a gente viu um pouquinho no curso que a gente fez, que basicamente é você atrair aquilo para sua vida, né? Sem dúvida. Isso. E parece, quando a gente fala assim, parece, nossa, mas quanta tolice, né? Se fosse simples assim, as pessoas teriam muito mais saúde mental, hoje em dia teriam muito mais saúde emocional, inteligência emocional. Sim, mas como será que são as programações que as pessoas têm? O que será que o meio que elas vivem as alimenta? Como que a gente vê, se a gente assiste TV aberta ou vai para a internet, a gente vai ver o quê? Problema, desgraça, assassinato, sequestro. Não é que nós precisamos fechar os olhos para isso e vivermos num mundo de unicórnios e ursinhos carinhosos, mas nós vamos precisar nos alimentar das duas fontes, né? Das fontes da realidade e como é que a gente lida com essa realidade. Uma das premissas básicas da PNL, que também é encontrada até mesmo no estoicismo, mas que é antecedente, claro, à PNL, mas a PNL trabalha muito com a questão de o que está no meu controle e o que não está no meu controle. O que está no meu controle, eu preciso agir. O que não está no meu controle, eu preciso lidar da melhor maneira, aprender a lidar da melhor maneira. Mas isso, percebam, não é simples.
Muitas vezes a gente não tem recursos para isso. Agora, com base no que você falou, William, rapidamente, tem uma das pressuposições, a PNL se baseia em alguns pilares, algumas pressuposições. Uma delas, talvez nós falemos algumas aqui, mas uma delas é assim: tudo aquilo que você acredita ser verdade é verdade ou se torna verdade. Porque isso é a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, se para você tal partido político é melhor, para você é uma verdade. Para mim, a verdade talvez seja outra. Se você professa uma religião, aqueles dogmas são sua verdade. Se eu professo outra, aqueles outros dogmas são minha verdade. Só que o que vai acontecer? Eu vou buscar no meio, no ambiente que a gente vive, inputs e situações que fortaleçam a minha crença. Você vai buscar aqueles que fortaleçam a sua crença. O nome normal disso é viés de confirmação, e na PNL isso chama feedback de autorrealização, que tem a ver com, juntando as duas colocações, com o que o Rafael falou anteriormente. Tudo aquilo que eu verbalizo, mas muitas vezes que eu falo internamente, porque às vezes eu não preciso verbalizar. Falando comigo, eu falo às vezes em voz baixa, eu estou falando mentalmente. Isso tem um impacto muito grande e vai gerando esse viés de confirmação, tanto para mais quanto para menos. A energia é a mesma que a gente gasta. É muito mais uma opção de onde a gente vai utilizar, para o lado legal, favorável a nós, ou para um lado que acaba muito mais nos atrapalhando. Entendi. E isso tem alguma coisa a ver com o mapa território? Você consegue explicar para a gente um pouquinho? O que é um mapa? O que é um mapa? O que é um território? Sim, boa pergunta, ótima pergunta. O mapa na PNL é o que é o mindset hoje na linguagem geral, e que é o modelo mental. Então, o que é um mapa? O mapa é a nossa representação da realidade, por isso que chama mapa. O mapa, vocês são bem mais jovens do que eu, mas quando eu estudava tinha um negócio chamado Atlas Geográfico Escolar. Então você tinha mapas. Ali você não tinha a América do Sul, você tinha a representação da América do Sul, em escala muito menor, correto? O nosso mapa é uma representação em escala muito menor da realidade. A realidade é muito maior. Aqui hoje nós estamos estimulados por luzes, por sons, estamos olhando uns para os outros, mas talvez essa realidade que a minha mente seja capaz de captar seja muito pobre quando comparada a que você é capaz de captar. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Sim. Então, o mapa é o que a gente capta dessa realidade, dos estímulos que o ambiente acaba trazendo até nós e como que a gente processa isso internamente. Tem essas duas vertentes, porque numa dessa tem algo que pode servir como um grande estímulo para você e a mesma situação pode servir como um grande entrave para mim. O mapa é o quê? É essa conformação, essa conciliação entre os estímulos que nós recebemos do meio, tanto estímulos sensoriais, visão, audição, tato, olfato e paladar, como estímulos comportamentais, o que os nossos pais nos falam, o que a escola nos fala, o que a mídia nos fala. Isso vai formando o nosso mapa, que é a representação da realidade. O meu mapa, mesmo que ele seja um mapa já mais antigo, ele é muito baixo, muito pobre quanto à realidade em si. Eu conheço algumas coisas um pouco bem, mas eu desconheço uma infinidade de coisas. Se eventualmente nós formos começar a falar de recursos audiovisuais ou formos começar a falar sobre culinária, meu mapa é muito pobre em relação a isso. Igual tipo o Waze quando começou. Ele começou a mapear alguns lugarzinhos lá, né, Google Maps lá, ele tinha alguns mapeados só. Então hoje foi ampliando essa rede, né? Hoje a gente tem um mapa mundial. Exatamente. Lá, mas ele começou em algum momento ali com pequenos locais. Com pequenos. E aí o que vai acontecendo? Quanto mais nós vamos estudando, conhecendo, interagindo com outras pessoas, mais o nosso mapa vai se expandindo, mais ele vai ficando mais consistente. Ou seja, numa dessas, um de vocês é um bom cozinheiro, um bom chefe, vocês falam, pô, Zé Carlos, vamos lá qualquer dia lá em casa que eu vou te ensinar pelo menos a fazer um macarrão digno ali, né, pra você se virar ali no momento de urgência. A partir do momento que eu aprendi a fazer um macarrão que eu não sabia, o que aconteceu com o meu mapa? Se expandiu, correto? Se foi uma tarde legal, uma noite legal que nós passamos juntos, a carga emocional de alegria vai fazer com que esse aprendizado se consolide. É lúdico, porque eu nunca tinha feito um macarrão à carbonara que você vai me ensinar. E quanto mais vezes eu fizer repetindo lá na minha casa o que vocês acabaram de me ensinar, mais esse aprendizado se consolida, o meu mapa se estende e olha como tudo faz um pouco de sentido. Eu me sinto mais impelido e propenso a, por que não agora fazer um macarrão a 4 queijos? Porque abriu um precedente, lembra, uma mudança abre uma
um precedente para uma outra mudança. Ou agora, por que eu não tento fazer uma carne no forno? Por que eu não tento fazer um risoto, agora que eu já consegui fazer um macarrão? Do mesmo jeito, um mapa pobre e pouco estimulado, ele vai se limitando àquilo que as pessoas chamam de zona de conforto, mas que no final, se me permitem, eu gosto mais do termo zona de acomodação. Porque normalmente a pessoa não está confortável ali. Ela sabe, ela sente que não está confortável, mas ela não tem recursos e ferramentas para sair dali. E existe um mapa certo e um mapa errado? Tem aquele mapa que tá tudo bonitinho e o mapa que tá todo rabiscado? Ou como que é isso? A gente brinca que tem algumas pessoas que têm rascunho de mapa, né? Que não são mapas. Mas no geral, Rafael, brincando aqui, né? A gente acha que o nosso mapa é o certo e o do outro que discorda da gente é um mapa errado. Mas um mapa nunca é completo. Um mapa sempre precisa ser alimentado ou atualizado. Porque, eventualmente, voltando à receita, o William pode ter me ensinado uma receita muito boa de macarrão, mas ele mesmo aprendeu uma nova que ele pode me atualizar. Se eu fico com um mapa que eu tinha 10 anos atrás, seria mais ou menos eu tentar usar todos os recursos que nós temos hoje no Windows 98. Ou seja, o programa... O software não atualizou. Ele não vai atualizar. E, ao não atualizar, ele não vai ser compatível com os desafios atuais. Agora, usando essa metáfora para cair na pergunta que você fez, muito legal. A pergunta, o que acontece? Tem um mapa certo? A gente diria o seguinte, eu posso ter um mapa certo para cada situação. Tanto que na programação neurolinguística, uma das outras pressuposições é todo comportamento é útil em algum contexto. Mesmo os comportamentos ruins são úteis. Por quê? Porque alguns comportamentos ruins, por exemplo, um comportamento que não é muito bom, o medo de falar em público, apenas reforçando o exemplo que também nós já demos, ele é útil em algum contexto. Mas num contexto em que eu não estou preparado para falar em público e sou chamado, ele é bem útil. Ele vai me dar um alerta e falar, Carturan, se liga, você vai passar vexame aí, você vai passar vergonha. Quando ele passa a não ser útil, quando eu preciso falar, estou preparado, mas o meu mapa não tem recursos para superar esse comportamento. Então, todo comportamento é útil em algum contexto, principalmente esses que têm a função de nos proteger. Se a gente fosse pegar, nós falamos um pouco da mente inconsciente, você até citou que ela é 95%, a gente vive 95% meio que no automático, que é o inconsciente. O que é o inconsciente? É o automático, é o bate-pronto. Eu não preciso pensar para realizar. O que é o consciente? Eu preciso pensar. Inconsciente, eu escovo os meus dentes. Consciente, eu tô com uma dor numa parte ali da gengiva. Conscientemente, quando eu for escovar os dentes naquele dia, eu vou naquele local evitar uma escovação muito brusca, muito intensa. Se eu não tiver nenhuma dor, eu vou escovar inconsciente, correto? Só que uma das funções base, se não a mais importante função do inconsciente, e ele vai fazer o impossível para isso acontecer, é a proteção. Muitas vezes para evitar frustrações, evitar fracassos, evitar humilhações, evitar dores que nós já passamos similares anteriormente, ele vai fazer o quê? Ele vai nos impedir de fazer alguma coisa em processos de autossabotagem, porque eu já tentei e me dei mal, eu já abri uma empresa e me dei mal, eu já fiz tal coisa e me dei mal, eu já tentei namorar e me dei mal. Na dúvida, não faça. E isso vai gerando um monte de limitações que na maioria das vezes são muito mais internas do que externas. Boa. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar de uma maneira adequada. Tá claro. Tá bem claro. E isso só vai trazendo mais... A gente fica pensando aqui, parece que a gente tá entendendo, mas você fica pensando tanta coisa que pode ser aplicada à PNL, né? Sim. Porque a gente estava conversando ali fora, né, sobre vendas. Quantas coisas a gente vê que boa parte das limitações e até resultados da equipe de vendas, do vendedor ali, né, trazendo um pouquinho para a parte de vendas, do mundo corporativo, lideranças, né? Então, acho que é muito importante falar de liderança também. A venda, por exemplo, quando a gente fala do vendedor pedir uma venda, do vendedor contornar uma objeção, a gente volta lá não sei se você já viu aquele livro que chama Objeções, do Jeb Blount. Ele fala muito disso, do medo do vendedor da rejeição. E assim, cara, quanta gente tá trabalhando como vendedor, sempre trabalhou ali, mas não se dá conta disso, né? Que a gente falou ali também do manual do ser humano. A gente usar a PNL como manual do ser humano. Ninguém te ensina na escola,
em nenhum momento da vida, pai e mãe não te ensina como que funciona a sua mente, por que que você reage a determinadas situações dessa forma ou deixa de agir, né? Então, assim, ele traz esse ponto aí, eu tô pensando nesse link, né? Como que a gente consegue linkar a PNL com a parte de vendas para que a pessoa possa ter um resultado melhor, possa exercer a sua função ali como vendedor ou como líder. Você consegue trazer alguma visão prática assim pra gente? Até complementando um pouquinho o que o William falou, acho que entra muito nas crenças, né? Sim. Porque assim, todo produto, ele nasceu para resolver um problema, né? Então, a venda desse produto, você geralmente está ajudando o outro a resolver um problema. Só que tem muitos vendedores que eles têm uma crença de eu não posso vender, eu não posso oferecer. Então, dentro desse contexto... Vou incomodar. Assim, como que a pessoa muda essa crença? Por exemplo, eu conheço o método de vocês, da Eleven. Cara, eu acho que assim, a Eleven todo mundo tinha que fazer, porque o tanto que vocês podem ajudar as pessoas tem um potencial gigante. Então, assim, se eu fosse vendedor da Eleven, eu ia querer vender para todo mundo, porque... Eu imagino que sim, agradeço pelo feedback e dá pra gente abrir um horizonte muito legal em cima do que vocês trouxeram. E dá para nós atuarmos em duas vertentes. A primeira vertente é do vendedor em si, ele para dentro. As crenças dele, como ele lida com a rejeição, como ele lida com o não. Com muitos vendedores é um processo natural, lembra que a mente generaliza? É um processo natural, quando o cliente rejeita o que ele está vendendo, ele entende que a rejeição é a ele. Mas não, a rejeição é o produto e às vezes é naquele momento. Talvez na semana seguinte ele ofereça e o cliente compre. Mas como a mente tem esse processo, esse é um dos processos, o vendedor ele traz isso como uma rejeição pessoal, ele remete isso a outras questões. Muitos vendedores, Rafael, sim, tem a ver com crenças. Vou contar uma situação bem rápida que acho que ilustra. Nós trabalhamos há muitos anos, já a Eleven tem 14 anos, mas já atuo com treinamentos há 18. Faz 16 anos que nós trabalhamos com o mercado imobiliário. E eu já vi a mesa, quando eu falo a mesa, é assim que eles falam, né? O corretor imobiliário, a mesa, ele não conseguia contornar uma objeção. Por quê? O cliente falou que o apartamento que eles estavam vendendo estava caro. E o corretor achava que estava caro. Ele não teve argumentos, por mais treinado que ele fosse, ele não teve argumentos. Por quê? Porque a hora que o cliente falou, ele meio que travou. Porque na cabeça dele era caro mesmo aquele empreendimento. Por mais que ele tivesse treinado, ele não conseguiu contornar. Via linguagem corporal, o cliente percebeu que ele tinha dado uma titubeada e o cliente cresceu e ele no fim acabou perdendo a venda por conta disso. E depois nós fazíamos um pós-treinamento, um treinamento pós esse plantão com eles, né? Em outro dia, claro, mas depois a gente via coisas que aconteciam para depois tratar ali. E uma das coisas é aquilo que talvez seja caro para você, seja dinheiro de pinga para o cliente. O cliente o que você falou do mapa, né? Isso, o cliente sempre vai falar que tá caro. Se você oferecer um negócio por 50 centavos, ele vai pedir por 25. Se você pedir por 20, se ele oferecer por 25, ele vai pedir um desconto, que faz parte da negociação. Só que se a gente conseguir vender sem cair em clichês o valor e não o preço, o cliente vai entender que vale a pena ele pagar aquilo. E na realidade o cliente não estava necessariamente achando caro, ele estava negociando. É lógico que ele vai querer a melhor condição para ele negociar. Ou seja, primeiro ponto, nós trabalharmos as questões internas do corretor. Crenças, a questão de que o cliente é chato, de que vender é difícil, de que venda gera incômodo no cliente. Então tem um monte de crenças que a gente chama de crenças estruturais, que são crenças meio globais. Quando a gente cai numa empresa de vendas, a gente ouve, suponha que eu nunca tivesse sido um vendedor. Se eu caio numa empresa de vendas e eu estou lidando com vendedores mais experientes, pode ser que vários deles me passem essa crença. Como eu sou novato, eu sou neófito, né, na corretagem de imóveis chama calça branca esse termo, eu vou falar, caramba, se o William que é super experiente, se o Rafael são super experientes, estão falando que vender é difícil, que esse produto é complicado, que quando tem produto nesse bairro, empreendimento nesse bairro é complicado. Rapaz, eu sou novato e agora? O que eu tenho? Crença nova, vender é difícil, vender é difícil. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, que eu gosto muito também, que é a ferramenta para vender. Então a PNL vai ajudar onde? Em reorganizar e reestruturar essas crenças e comportamentos internos, e ela vai dar ferramentas práticas
para que o vendedor consiga sair de algumas situações, objeções, técnicas de negociação. Uma rapidamente aqui para citar, que acho que ilustra inclusive para quem está nos assistindo. Todo ser humano funciona com base em duas forças: busca do prazer, fuga da dor. Eu, você, quem está nos assistindo, um aborígene na Nova Zelândia, qualquer pessoa, nós funcionamos com busca do prazer e fuga da dor. Os dois mecanismos, correto? Mas há uma predominância em nós de um deles. Proporcionalmente, os estudos mostram que 3-1, fuga da dor 3, busca do prazer 1. Tudo bem até aqui? Então, são dois mecanismos. Isso na PNL... Isso tem a ver com o cérebro reptiliano? Tem a ver com o cérebro reptiliano, mas tem a ver com todos os imprints que a gente vem tendo durante a vida. O cérebro reptiliano é o que vai consolidar e dar uma propensão maior a nós termos a busca a fuga da dor, mais proeminente. Porque lá os nossos ancestrais viviam fugindo da dor. Eles precisavam arrumar alimento, eles precisavam se proteger, eles não tinham um abrigo fixo, eles podiam ser atacados por um tigre a qualquer momento, então eles estavam o tempo inteiro nesse mecanismo interno de fuga da dor, e via memória celular já se sabe que isso vai passando, pasmem, por milhares de anos, correto? Então isso, dentro da programação neurolinguística, busca do prazer e fuga da dor, a gente identifica como 2 metaprogramas. Então, o que é um metaprograma dentro da programação neurolinguística? É o programa base, a linguagem de programação. Para que as pessoas nos assistam, né, via uma rede social ou alguma outra ferramenta, o que acontece? Existe uma linguagem de programação que permite com que esse vídeo nosso esteja sendo reproduzido para as pessoas. As pessoas assistem o vídeo, correto? Isso é o comportamento. Por trás, existe uma linguagem de programação que foi capaz de colocar esse vídeo no ar. Isso é o metaprograma. O metaprograma é a linguagem de programação. O comportamento é o que eu vejo. Eu posso fazer uma mudança via PNL, via comportamento. Mas, se nós entendermos a linguagem de programação, concorda que mudando a linguagem de programação a gente já muda na fonte? Vai mudar um monte de outros comportamentos? Pois bem, isso é um metaprograma. O prefixo meta quer dizer além de. É o que está além do programa, programação neurolinguística. Existem 2 metaprogramas que respondem a essa busca do prazer e fuga da dor. Metaprograma de aproximação é busca do prazer. Metaprograma de afastamento é fuga da dor. E talvez a gente pense assim, tá, mas toda essa teoria para quê? Para tentar explicar como funciona na prática. Imagine o seguinte, uma pessoa, um cliente Carturan, funciona com base na busca do prazer. Eu vou chegar numa concessionária de carros para pegar o carro X e vou chegar para o vendedor e vou dizer assim, eu quero um carro seguro, um carro custo-benefício bom, um carro bonito, um carro que leve a minha família onde minha família precisa, um carro que tenha um preço de seguro adequado, um carro que seja bom de mercado, um carro que me dê a possibilidade de fazer um upgrade nele daqui a um tempo, e eu quero um carro também que me dê conforto interno. É o carro X. Uma outra pessoa vai chegar na mesma concessionária, no mesmo vendedor, para pedir o mesmo carro X, mas ela tem um metaprograma de afastamento. Ela vai chegar no vendedor e dizer assim, eu quero um carro que não me dê problema, que não tenha seguro caro, que não tenha um valor de mercado baixo, que não traga desconforto, que não deixe minha família na mão. Não sei se eu consigo me explicar. O metaprograma de aproximação, ele vai buscar tudo que ele quer. O metaprograma de afastamento, ele vai buscar tudo que ele não quer. Mas se eu sou o vendedor e não tenho a técnica, eu vou usar o meu metaprograma. E se eu falo via aproximação para alguém que é de afastamento, não é que não vende, mas eu complico e eu dificulto, porque a pessoa está me dizendo tudo que ela quer e eu estou dizendo tudo que o carro não vai dar de problema para ela. E o vendedor muitas vezes não está preparado para isso. Isso é uma das coisas dentro do metaprograma, dentro da programação neurolinguística, é uma das coisas mais preciosas e mais profundas. Tem vários. Então, por exemplo, se uma pessoa está buscando um carro para viajar com a família, que tenha segurança, imaginando ali na mente dela em uma viagem que pode ocorrer uma batida e precisa de um airbag que funcione. E aí o vendedor tá lá falando do motor, quantos cavalos tem o motor, seria mais ou menos essa ideia. Isso, seria isso, e seria também o fato até do modo como eu imprimo a linguagem. Se eu imprimo uma linguagem voltada à aproximação, o William falou da liderança, acho que vai juntar um exemplo aqui. Suponha que eu sou líder de uma equipe, e vocês dois são da minha equipe. E eu quero promover você, Rafael. E eu funciono no metaprograma de aproximação.
vou chegar para você e falar assim, Rafael, olha, você vai ser promovido, você vai ter um salário melhor, você vai ter mais autonomia, você vai ter mais independência, você vai ter um status maior dentro da empresa, você vai ter uma credibilidade maior, você vai ter certamente até uma visibilidade maior, só que você funciona no metaprograma de afastamento. Eu deveria chegar para você e falar assim, ó, Rafael, você não vai precisar mais pedir toda hora para mim, para você poder fazer as coisas, você não vai precisar ficar mais escondido com todo esse talento que você tem, você não vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te dar isso, você não vai passar vergonha muitas vezes na reunião, como você não tem um cargo, não sei se eu consigo explicar. Então, é tudo que você não vai ter mais de dor, é o metaprograma de afastamento, isso vai funcionar para você. No fim, você tá ganhando. Sim. Só que o seu cérebro entende muito mais a linguagem da fuga da dor. Posso dar um exemplo rápido? Pode perguntar. Não, eu só ia perguntar, acho que você falou, matou a questão ali, que tem a ver exatamente com a busca do prazer e a fuga da dor, né? O afastamento é a fuga da dor. Isso, o afastamento e o prazer e a busca do prazer é a aproximação. É tudo que eu quero. Eu quero buscar o prazer. Uma pessoa vai à academia, ela vai à academia porque ela quer ter saúde, porque ela quer ter um corpo sarado, porque ela quer se sentir melhor, porque ela quer ter roupas que sirvam melhor nela, porque ela quer ser melhor vista pelos outros, é tudo que ela quer. Outra pessoa pode ir na mesma academia porque ela não quer mais ficar acima do peso, não quer ter problema de saúde, não quer mais ter que ficar comprando roupa porque as dela não servem mais, não quer mais ter que passar perrengue quando ela vai em algum lugar público, o pessoal fica olhando torto para ela porque ela tá fora de forma. As motivações são diferentes, mas o vendedor e o líder, eles precisam entender isso, porque muitas vezes ele tá falando para a pessoa certa do jeito errado. E não é que isso não vai dar certo, é porque isso vai dificultar o entendimento e muitas vezes numa venda vai dificultar o match, vai dificultar o faz o pix, né? O bater o martelo, ele não vem por causa disso, porque é como se a gente estivesse falando em inglês, mas uma pessoa prefere o inglês britânico, outra prefere o inglês norte-americano. No fim, talvez elas se entendam, mas se eu usar o mesmo sotaque, até por um processo de rapport e espelhamento, vai passar para o cliente seguinte, esse cara me entendeu. Sim. Esse cara, ele conseguiu entender o que eu quero. Ele conseguiu que eu não quero ter dor de cabeça na hora que for vender o carro. Eu só, às vezes, preciso repetir o que ele está falando. Então o senhor quer um carro que não dê dor de cabeça. O senhor quer um carro que não dê o senhor na mão. Nós temos um carro aqui que não tem nenhum desses problemas. Nós temos um carro aqui que não tem um cliente que faça isso. Não. É como se fosse música para os ouvidos. Mas todo esse processamento é feito via inconsciente. E a gente pergunta, tá, mas como é que a gente identifica isso, né? O vendedor identifica isso. Ele vai ter que ter a ferramenta, ele vai ter que ter ali o conhecimento para identificar na linguagem verbal e não verbal e usar um outro processo chamado escutativo, não é, para identificar isso. Muitas vezes, quando o cliente fala algo para nós, ele está inclusive passando valores e crenças dele. Só que ele está passando isso num processo chamado metalinguagem, que é o que está além da linguagem verbal, além da linguagem explícita. E nas vendas fala muito dos gatilhos mentais, né? O gatilho de aversão à perda, ele tem alguma coisa relacionada com isso? Totalmente. Eu diria até em cima da sua fala, Rafael, que alguns gatilhos de aversão à perda, eles vão puxar por esse mecanismo, que é um mecanismo inclusive biológico, tá? Isso não é um mecanismo apenas mental, isso é um mecanismo biológico. O ser humano, ele tem aversão à perda porque ele viveu em épocas de escassez. Os gatilhos de escassez, o gatilho de urgência, o gatilho de prova social, que eu vou perder a oportunidade de estar onde os meus amigos estão, vou perder a oportunidade de ter um produto que os meus amigos têm. Todos os gatilhos que trabalham com a parte da perda, eles vão lidar exatamente com isso, exatamente com essa parte da fuga da dor. Legal. E falando um pouco de perfil comportamental, né? No seu curso de oratória você fala muito disso. E eu já ouvi falar de perfis comportamentais inúmeras vezes. Só que o jeito que você trouxe foi diferente. Eu diria que conectou de um jeito que eu nunca tinha visto. Então eu era até meio cético em alguns momentos e o jeito que você trouxe ali, para mim fez todo sentido. Eu consegui ver relações minhas exatamente com os exemplos que você deu. Conta um pouquinho mais pro pessoal como que
esses perfis se relacionam entre eles? Sim. Os perfis, importante nós falarmos também, Rafael, que são metaprogramas. São outros metaprogramas. Nós temos na PNL catalogado, varia muito de linha de estudo, mas de 40 a 60 metaprogramas. Quando eu disse lá no início, até de modo pretensioso, que é o manual de instruções do ser humano, é basicamente isso. Quando eu entendo um metaprograma, quando eu entendo um padrão comportamental, um perfil comportamental, eu posso muitas vezes pressupor, não é uma regra, porque comportamento humano não é uma ciência exata, mas existem várias diretrizes que me fazem entender que muito provavelmente aquela pessoa vai agir e reagir daquela forma. Então, dos metaprogramas que existem, 4 deles são os perfis comportamentais. Na Eleven nós chamamos esses perfis de lobo, tubarão, gato e águia. Mas esses perfis eles têm outras vertentes em outras linhas de estudo. É porque a nossa linha de estudo ela tem a ver com neurofisiologia e com estruturas cerebrais. Eu não sei se a gente pode passar para o nosso espectador, mas ele pode acessar um site que é www.portaleleven.com.br. Portal Eleven, o Eleven tem 2 L's, portaleleven.com.br. Lá ele se cadastra gratuitamente, ali recebe uma senha no e-mail, faz o teste, depois que assistiu o podcast, faz o teste para ver qual é o perfil. Esses 4 perfis são metaprogramas e eles têm a ver com estruturas cerebrais nossas que são estimuladas predominantemente para ação ou reação. Todos nós temos os 4 perfis, mas 2 deles tendem a predominar. Nós usamos da seguinte maneira: o lobo, que é o perfil comportamental cujo hemisfério cerebral esquerdo prevalece, um hemisfério que traz ações e reações de modo mais linear, racional, analítico, pragmático. Então esse lobo normalmente ele vai ter ações mais pensadas, mais estruturadas, ele vai ter uma comunicação mais linear, uma comunicação mais formal, ele tende a ser mais organizado, mais detalhista, mais pragmático. Na vida real, normalmente são pessoas que gostam de planejamento, de agendas, de processos, que adoram Excel, que tudo que podem planilham e que normalmente na comunicação, que é uma outra vertente bem forte da PNL, são pessoas que têm uma comunicação mais linear. Elas gostam de começar um assunto, terminar um assunto, começa o outro, termina o outro, começa o outro, termina o outro. Mas muitas vezes essas pessoas conversam e convivem com um águia, que é a pessoa que é estimulada pelo hemisfério cerebral direito, que é mais abstrato, mais lúdico, mais subjetivo, menos linear. E essa pessoa, a águia, ela é mais criativa. Tudo que o lobo é organizado, esse águia é criativo. Tudo que o lobo gosta de processo, esse águia gosta de liberdade. Tudo que o lobo é mais pragmático, o águia é flexível. E na hora da conversa, o que o águia faz? Ele vai abrindo janelinhas de Windows, né? Ele abre uma janela, abre outra, abre outra, abre outra, abre outra, e para ele tá tudo bem. Só que pro lobo ele tá tendo um mini infarto, porque ele queria só fechar a primeira. Para ele já tava bom aquela primeira. Se são 2 águias, eles vão abrindo janelinhas, às vezes até dá uma tela azul. Só que aí eles reiniciam o computador se divertindo numa boa. Se der tela azul pro lobo, ele vai ter uma síncope. E o lobo muitas vezes ele diz isso, ele fala, pô, mas a gente não pode terminar um assunto para começar outro. Porque como a gente tá falando disso, a gente tá falando daquilo, aí daquilo outro. Por quê? Porque o processamento cerebral é diferente, percebe? Vamos voltar pro cliente rapidamente, depois eu falo dos outros 2. Só um parênteses, claro. Você falou do águia e do lobo, né? E o meu perfil é o águia, eu vou abrindo um monte de janela e não fecho. Eu tô rindo aqui ao contrário. O William já é mais lobo e meu pai, ele é lobo também. E uma coisa que você falou lá no curso, que eu me vi, o contrário também acontece. Porque o lobo, ele quer dar muito detalhe, né? Sim. E então ele quer começar um assunto e fechar, mas às vezes ele prolonga também esse assunto. Sim. E o águia já tá querendo ir pra próxima aba. Outro. E isso. Aí eu me vi nessa situação, porque às vezes eu tô conversando com meu pai e ele é muito detalhista. E aí eu tô querendo ir pro próximo tópico e ele tá no mesmo tópico lá ainda. Isso aí. O lobo, acho que é legal a gente falar pro nosso espectador, o lobo, ele enxerga as coisas e entende as coisas do todo pra parte. E o águia enxerga da parte para o todo. Então, se a gente chega para um águia e diz assim, verde, um águia vai imaginar florestas, árvores, gramados, vegetação. Se a gente diz para um lobo verde, ele vai te perguntar verde claro ou verde escuro? E aí você fala verde escuro, mas verde musgo ou verde exército? Ele vai sempre esmiuçar mais a informação, como você mesmo disse, no sentido de obter o detalhe. Enquanto esses 2 perfis estão nessa conversa,
o águia querendo abrir um monte de janela e o lobo detalhando a janelinha que ele tá, o tubarão tá querendo matar os dois, né? Porque o tubarão é o que tem a parte instintiva do cérebro mais latente, que é a parte do tronco encefálico e cerebelo. E o tubarão, ele não quer saber de janelinha, ele quer saber só onde é que é a porta para ele arrombar a porta logo e dar um pé na porta, porque a comunicação é papo reto, papum, não tem muito detalhe, não tem muita elucubração, não tem, inclusive, às vezes, nem muito jeito, né? O tubarão, ele é muito funcional. Ou ele vai te falar, pega água lá, por favor. Se sair um por favor, já é um tubarão bem domesticado. Mas de vez em quando sai só um pega água lá e ele não fala por mal. Por quê? Porque é muito mais no instinto. O tubarão já é um outro metaprograma, cujo dono desse metaprograma, lembrando que nós temos os 4, o tubarão, ele já é muito mais objetivo, muito mais ágil, muito mais direto, muito mais impaciente, é muito focado no resultado, é zero focado em processo. Ele quer obter, ele só vai ser focado em processo se ele for tubarão lobo ou lobo tubarão, percebe? Essas combinações que a gente precisa compreender. E enquanto tudo isso está acontecendo, o gato está tentando contemporizar e falando, gente, é assim mesmo, a gente é diferente, mas vai dar tudo certo, a gente é da mesma equipe, vai ficar tudo bem, porque o gato é o perfil mais relacional. As estruturas cerebrais mais envolvidas no comportamento do gato são as estruturas do sistema límbico, que é mais ou menos o centro do cérebro, né? Se nós imaginarmos um pêssego, o sistema límbico seria o caroço do pêssego. São várias estruturas, como o hipotálamo, o hipocampo, que vão dar toda a conformação neurohormonal para nós e vão dar uma reação muito mais emocional. Os gatos, eles são muito mais conciliadores, empáticos, relacionais, sensíveis. E aqui, sensíveis não necessariamente frágeis, tá? Sensibilidade, no sentido de perceber que o outro não tá bem, de ter sempre uma palavra amiga, de chegar para apoiar as pessoas. São pessoas que normalmente gostam de se relacionar com outras pessoas. E aí o que vai acontecer? Numa equipe, um líder, ele vai ter pessoas de todas as vertentes. Se ele não conhece isso, qual é a tendência? Que ele lidere do jeito dele. Quem orna, né, como a gente diz na roça, com o jeito dele, vai muito bem. Mas quem tem um perfil que é mais ou menos oposto, que no final pode ser complementar, numa equipe assim que funciona, vai sofrer um pouquinho. Nós já estivemos em empresas cujos líderes eram muito tubarões. E aí o tubarão é o seguinte, precisa fazer alguma coisa? Pressão, 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 pressão. Chega junto, faca na caveira, chega na jugular da pessoa. Só que a maioria da equipe das pessoas era formada por gatos. Ah, então o gato espana e o gato não entrega. Não, o gato vai te entregar, mas não vai ser na pressão. Vai ser na parceria, na conversa, na camaradagem. Ele vai te entregar até mais do que um tubarão, mas você precisa estimular como líder os motivadores internos dele. Compreendem por que é metaprograma? Porque se eu tenho à minha frente um gato e à minha frente um tubarão, eu posso pressupor que os motivadores internos não são os mesmos. E se eu quiser motivar um gato pelos motivadores internos do tubarão, muitas vezes eu vou gerar repulsa, refração desse gato e não uma adesão desse gato ao propósito, à meta e ao trabalho propriamente dito. Top demais. Tem coisa, né? Isso faz muita diferença no dia a dia, né? Imagina uma pessoa, um líder que entende isso e consegue usar com a sua equipe. Sim. E aquele que não tá entendendo e tá usando tudo errado. Tudo errado. A consequência disso no lar de cada um, né? Porque o que acontece na empresa vai refletir na família, vai refletir no lar. Várias coisas. E até em identificação de clientes. A gente está falando muito, não é claro, até porque é um dos modos principais do nosso bate-papo, mas identificar o perfil do cliente é de suma importância. Se eu tenho diante de mim um cliente lobo, esse cliente não age sob pressão. Quanto mais eu pressiono, é pior. Só que se eu sou um vendedor tubarão e quero vender logo, eu tô achando que ele tá me enrolando. E não, quando um lobo diz eu estou pensando, ele realmente está pensando. Ele tá quer detalhes, né? Ou quer mais detalhes também. Ele quer detalhes e muitas vezes, né, ele tá processando aquilo, ele tá fazendo comparativos internos. Um vendedor despreparado tecnicamente sobre o produto ou serviço que vende, atendendo o cliente lobo, é um perigo. Porque o lobo vai começar a pegar detalhes, pedir detalhes. Entre nós aqui, talvez o lobo já saiba alguns detalhes, já tenha alguns comparativos, e quando ele nota esse despreparo do vendedor, isso o deixa inseguro. Como um dos valores primordiais do lobo para fechar uma venda é a segurança, isso o afasta da venda, da compra. Por quê? Porque ele não está se sentindo seguro
o suficiente na capacidade técnica do vendedor. Na cabeça dele tá passando coisa do tipo, caramba, esse cara não tá sabendo responder minhas perguntas, quando eu precisar dele, tô no mato. E o lobo geralmente sempre é aquele cara que o vendedor acha que é o pedra no sapato, né? Porque o vendedor tá lá todo confiante falando, aí geralmente é o cara da TI, o cara mais técnico ali, né? Isso. E aí ele começa a fazer um monte de pergunta e às vezes o vendedor não tem todos os detalhes, né, daquilo. E o vendedor, ele precisa ter a sensibilidade, mesmo que ele não tenha todos os detalhes, porque algumas vendas são essencialmente técnicas e requerem um nível de detalhamento absurdamente grande, mas ele precisa ter o entendimento de que ele está diante de um lobo. E para ele se fortalecer, ele fala, ô senhor lobo, né, eu percebo que o senhor quer algumas informações mais técnicas, eu acho isso importantíssimo, vou inclusive pegar um manual técnico pra gente ver junto aqui, porque aí ele tá com as informações na frente dele. E ele vai passando, isso que o senhor falou, tá aqui, ó, página 12, ó, é exatamente isso que eu falei pro senhor. Não, isso que o senhor falou aqui, que o senhor perguntou, tá na página 17, olha aqui, diz exatamente isso, compreende? Ele percebeu que ele não tem tantos subsídios técnicos, mas naquele momento, mas ele identificou que o perfil do cliente é lobo, ele não pode deixar esse cliente sem informações. Ele se baseia naquilo. Quando ele traz o manual do produto, alguma coisa assim, é um exemplo aleatório que eu tô dando, tá? Mas ele traz o manual do produto, o cliente não vai pensar mais assim, nossa, ele é despreparado. O cliente vai pensar, nossa, ele é atencioso, ele tá até me mostrando o manual do produto pra gente tirar todas as minhas dúvidas. O que acontece? Ele se sente seguro de novo. Percebeu? Aquela venda que estava escapando pela minha mão, o fato de ter detectado que o cliente adota um outro perfil diferente do meu, fez com que eu conseguisse meio que pegar o cliente de volta para cá. Eu costumo usar uma brincadeira quando a gente dá treinamento em vendas, que é assim, é da época de vocês, Tom e Jerry? Sim. Acho que é meio atemporal, né? Não sei se vocês lembram do Tom e Jerry, que tinha momentos no desenho que eles ficavam se engalfinhando assim, e aí aparecia uma fumaça, sabe? Que eles ficavam brigando e aparecia uma fumaça, eles rodando assim. Aí eu não sei, e às vezes tinha um cachorro lá no meio, ficava todo mundo no ficava bolo. todo mundo no bolo. Aí eu não sei se vocês lembram do desenho, um deles às vezes saía do bolo. E ficava aí no bolo. aparecia uma mão lá de dentro e puxava ele de volta pro bolo. Não sei se alguém lembra dessa cena. Muitas vezes na venda é isso que acontece. O cliente, ele tá saindo do bolo. O vendedor não pode. O vendedor precisa puxar ele para dentro de novo e colocar ele na venda de novo. O vendedor precisa ter essa sensibilidade. Tô perdendo esse cara. Né? O cara não tô conseguindo. Até porque a gente puxaria de modo bem breve uma outra coisa. Se eu identifico o seu perfil comportamental, automaticamente aumenta a minha chance de fazer rapport com você, de estabelecer uma conexão. Rapport é uma das ferramentas mais poderosas da PNL. E muitas pessoas estudam rapport sem ser da PNL e sem saber que rapport, toda a parte de colaboração de rapport, ela vem de dentro da PNL. No curso nosso de formação em PNL, nós ficamos um período inteiro, por exemplo, uma manhã ou uma tarde, só estudando rapport. Porque a gente estuda a neurofisiologia do rapport, técnicas de rapport, o que fazer, o que não fazer. E você pode fazer rapport ou você pode quebrar rapport. Tudo que a gente está falando aqui de modo bem objetivo, a parte conceitual, ela é bem consistente, bem profunda, o que dá uma base teórica importante para isso. E dali a gente pode derivar para várias coisas. Tudo que a gente está falando aqui tem explicações neurofisiológicas. Você mesmo citou hábitos atômicos minutos atrás, mas tem uma explicação acadêmica, técnica, neurofisiológica, de neurociência muito forte por trás. O que lá atrás não tinha. Por isso muitas pessoas tinham um certo preconceito com a PNL. Quando a gente falou no início do nosso bate-papo sobre bypass, que é aquela rede neural nova, isso tem a ver com uma característica do cérebro chamada neuroplasticidade. Percebe? Então, hoje tudo que a gente faz, ele é muito facilmente explicado tecnicamente. É que nós tentamos aqui, claro, estamos tentando, nós três, usar uma linguagem mais simplificada para que isso tenha alcance a todas as pessoas, mesmo aquelas que nunca ouviram falar de PNL. Mas existe uma base muito consistente por trás disso. Quando a gente entra ali na parte comercial, né, de vendas, a gente fala que tem que ter processos, mas tem que ter muita energia também. O time de vendas acho que é o time mais barulhento da empresa ali, né? Tem aquela energia. Só que, principalmente os empreendedores, eu sinto que a gente passa por uma certa montanha-russa, onde tem dias que a gente tá com a energia lá em cima
tem outros dias que você tem os problemas da empresa, sua energia vai lá embaixo. Mas com os vendedores também acontece isso. Tem um conceito na PNL que é mudar o estado. Tem alguma ação prática que a gente pode trazer ali para o dia a dia das empresas que pode ter uma rotina ali, de repente, para que o time consiga mudar o estado e estar num estado de energia? Interessantíssima pergunta também. Para explicar isso e para responder, eu vou puxar uma outra base da PNL, que é mente e corpo estão ligados intimamente. O que se passa no corpo se reflete na mente. Do mesmo jeito que se passa na mente, se reflete no corpo. Se nós estamos num dia positivo, a mentalidade está positiva, fisiologicamente nós estaremos mais motivados para isso. Quando a gente percebe que nós estamos naquela fase do vale ali, na fase down, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos precisar, usando o termo que você usou corretamente, quebrar o estado. Como é que a gente faz isso? Às vezes levantando da cadeira, tomando uma água, se alguma coisa simples já resolve. Mas muitas vezes fazer um movimento corporal mesmo. Fazer um movimento corporal, colocar uma música alta, fazer quase uma sessão de descarrego ali no ambiente, colocar uma música que seja motivadora para aquelas pessoas, colocar um vídeo motivador, colocar uma música que para a equipe tenha uma conotação emocional, ou até, puxando um outro conceito, a equipe ter uma âncora, que é um grito de guerra. Em algumas equipes de vendas que nós já trabalhamos nesse período todo, uma primeira coisa que a gente faz é a gente institui um grito de guerra para o time. Esse grito de guerra é exatamente para isso. O que acontece? Quando a equipe vende, a equipe faz o grito de guerra. Isso reforça, reimprint positivo daquele grito de guerra. Quando a equipe não tá legal, o que acontece? Eles se levantam e fazem o grito de guerra. Isso automaticamente muda o estado. E para quem está nos assistindo, muda o estado porque muda a bioquímica. Mudou bioquímica, mudou o estado. Se eu estou no estado letárgico, meu cérebro está produzindo determinadas substâncias químicas, neurotransmissores e hormônios, estimulando o corpo a produzir hormônios. A partir do momento que eu levanto, me movimento, pulo, estico os braços, a gente canta um rock, a gente fala alguma coisa, automaticamente muda a bioquímica de todo o organismo. Mudou a bioquímica, mudou o estado mental. Isso é uma premissa que a gente precisa entender via PNL e via outras coisas. Ainda não há uma certeza total, por exemplo, em caso de depressão, se é o padrão de pensamentos que muda a parte bioquímica do cérebro, gerando a depressão, ou se é a mudança bioquímica do cérebro que muda os padrões de pensamento. Compreende? Não dá para saber se o que vem primeiro. O ovo ou a galinha, ou uma metáfora mais do meu tempo é se tostine vende mais porque tá sempre fresquinho, ou se tá sempre fresquinho porque vende mais. Não dá para saber. O que a gente sabe? Que mexendo no um a gente altera o outro. Mexendo no corpo a gente muda a fisiologia. Quando alguém faz um exercício físico, o corpo libera várias substâncias, beta-endorfina, ele libera muitas vezes o cortisol para a musculatura fazer isso, ele libera, se é um esporte mais radical, o que exige da pessoa adrenalina. Isso não dá para a pessoa ficar fazendo um exercício depressivo. Por isso que muitos terapeutas hoje fazem isso, sugerem que a pessoa que está em depressão faça esse exercício físico. Isso tem a ver com quebra de estado. Só para finalizar o raciocínio, se nós formos nos lembrar, acho que todos conhecem o César Cielo, que foi um nadador. Se você for buscar na internet, lá nos vídeos do YouTube, você vai perceber que antes das provas ele parava ou em frente à raia ou um pouco longe da raia, mais de frente para a piscina, geralmente com um fone de ouvido, e ele fazia o quê? Ele batia no próprio peito, e se vocês forem ver, tem um número certo de batidas, tá? Não é uma coisa aleatória, isso é uma âncora. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma quebra de estado, ele está saindo de um estado de concentração pré-prova para um estado de alta performance, que é o que ele vai precisar na prova. Ele está usando estímulos sinestésicos, que é o tato, provavelmente auditivos, uma música, e visuais, ele está olhando para a piscina. Quando ele vai, nada e vence a prova, ele vibra e automaticamente ele faz o quê? Tá reforçando. Porque ele está reforçando altíssima carga emocional positiva, e a gente volta lá para o começo do bate-papo, que são as 3 premissas que a programação neurolinguística trabalha: repetição, lúdico e carga emocional, por meio de criação de imagens mentais, mudança de fisiologia, o Rafael falou, quebra de estado, e linguagem externa, o que eu falo para você. Por isso o papel do líder é importante, do vendedor é importante, e o que eu falo a mim mesmo. Show. Heitor,
gente está indo pro final do podcast já. A pena o nosso tempo tá acabando, mas se deixar, eu ficaria conversando. O dia inteiro só te ouvindo aqui. Não vai nem deixar a gente gravar mais. Seria uma honra. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria que te perguntasse ou que você acha importante trazer essa mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, que vai trazer algum insight, algum conhecimento, algo positivo para ela aplicar na vida dela? Olha, 3 coisas bem breves, prometo. Primeiro, as maiores limitações são internas e elas estão normalmente ligadas a crenças. Segundo ponto, nós precisamos nos conhecer um pouco melhor. Enquanto seres humanos, sejamos vendedores, líderes, pais, mães, amigos, filhos, profissionais de qualquer área. E terceiro, você precisa estudar PNL. Se for com a Eleve vai ser um prazer, mas se não for, estude por conta própria. Tem materiais 1000 na internet, tem muita coisa boa, tem algumas coisas não tão boas também, mas a PNL é realmente um divisor de águas e tudo que a gente falou aqui é uma parte de algo muito maior, é a ponta do iceberg que a PNL pode gerar para a sua vida. E eu estou falando isso de verdade, sem nenhum viés comercial, porque eu trabalho com isso. É claro que eu vou puxar sardinha para o meu lado, mas não é só por isso. É para mais pessoas detendo esse conhecimento. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, quem nos assiste também. Isso melhoraria a qualidade de vida das pessoas, isso melhoraria o entorno, não só a nossa vida. Vai melhorar a nossa vida no trabalho, na família, nossa família vai ficar melhor, vai melhorar no trabalho dela, e isso é como se fosse uma proporção geométrica. Então vale a pena muito estudar PNL. Show de bola, foi uma aula esse podcast. Agradeço a sua presença aí, Cartões. Obrigado. Agradeço demais. Muito obrigado pela presença aí, por aceitar o nosso convite. Uma honra. E se a galera que está nos ouvindo aqui quiser te procurar a Eleven, quais são suas redes sociais, seus contatos principais aí? Redes sociais da Eleven, @Eleven Treinamentos no Insta, @Eleven Treinamentos no YouTube, tem muito conteúdo bom por lá. E se for necessário alguma informação para treinamentos, o WhatsApp é 12981330221, 12981330221. Obrigado. Gratidão mais uma vez. Obrigado. E se você quiser continuar acompanhando conteúdo de qualidade aqui com a Hunt, segue a gente lá no Instagram, @Hunt.6. Até a próxima.